Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para os sextos anos. Eu sou a professora Cléia da Rocha e antes de começarmos a nossa aula, vamos aos nossos recados. Então, para vocês que estão assistindo as aulas somente pela TV e não estão acessando o Classroom, vocês têm que fazer as atividades, entrar em contato com a escola para pegar atividades impressas e também para devolvê-las. E vocês que estão acessando as aulas, vendo pelo YouTube ou pelo Aula Paraná e acessando o Classroom, não esqueçam de fazer as atividades no Classroom e também de confirmar a presença lá no link. Tudo bem? Vamos começar? Hoje ainda nós vamos continuar falando sobre os pronomes, mas nós vamos fazer uma revisão. E nós vamos voltar aqui também com um gênero textual que é muito conhecido de vocês, conhecidíssimo de vocês, que é o poema. Novamente, sim, de novo, toda vez. Voltaremos com o poema hoje. Então nós vamos conhecer um outro poema, analisá-lo e ver também o uso dos pronomes. Então nós vamos retomar alguns conteúdos que nós já vimos. Elementos do poema, sentido figurado e o uso dos pronomes. Ok? Vamos começar? Então vamos começar lendo esse poema. Esse poema tem um título muito interessante. Ele chama Bilhete ao Pai Adotivo. Bilhete ao Pai Adotivo. Vamos lá? Eu não estava no porta-retratos de ninguém, vagava desnudo nos corredores da solidão. Um dia teus braços amarrados soltaram-se e acolheram-me. Surpreso fui ao teu encontro, vacilante criança sonegada de amor. Alimentado pelo teu colo, bebi tua água, mastiguei teu pão. Teu amor de pai me fez corado, tranquilo, feliz e menino. Hoje sou o teu retrato. Então, esse é um texto da Aidé Lima, né? E chama uma roda poética que foi feito para o Dia dos Pais, né? Então, fala sobre a adoção, que é um dos gestos mais lindos que tem, que é você acolher na família, acolher como filho, né? Quem não nasceu naquela família. Vamos voltar? Esse texto é um texto repleto daquelas características do poema. Nós já vamos falar especificamente, mas vamos aqui relembrar no geral dentro do texto. Então, a gente vê aqui claramente a voz, uma voz que se pronuncia em agradecimento ao pai adotivo. Essa voz, possivelmente, ela já está adulta, né? Vamos supor que esse texto fosse um texto real, né? Escrito por alguém que foi adotado. Possivelmente, quem está escrevendo, então, é uma pessoa já adulta. Por quê? A gente percebe uma linguagem um pouco mais complexa, que uma criança não teria ainda o conhecimento para utilizar. A gente percebe que, apesar dele chamar bilhete, ele não é um bilhete, ele é um poema. Muitas vezes, pessoal, os textos brincam com a mistura de gêneros. O que é isso? Gênero é os tipos de texto, né? Então, por exemplo, num poema, eu tenho a relação com o bilhete. Lembra naquele diário, o primeiro que nós vimos de Carol, que tinha a carta da mãe anexo? Então, os textos eles vão brincando com os outros textos, né, para dar ao leitor, então, uma perspectiva diferente. Observe, por que será que se chama Bilhete ao Pai Adotivo? Porque ele está fazendo um poema para homenagear ao pai. Então, é como se ele mandasse a mensagem, não para qualquer leitor, como ocorre nos poemas geralmente. Lembram? Os poemas, o eu lírico manda a mensagem para o leitor, que somos nós, eu, vocês. Aqui,
a gente compartilha a mensagem, a gente olha qual é essa mensagem. Mas para quem foi escrito esse texto? Para quem adotou o menino. Então, por isso a ideia do bilhete, que está sendo destinado a alguém em específico. Então, ele vai dizer ali, ó, repleto de linguagem figurada. Eu não estava no porta-retratos. Eu não fazia parte da família, não é mesmo? De ninguém. Vagava desnudo nos corredores da solidão. Aqui não é desnudo no sentido de roupa, não é, no sentido de afetos, né? Nos corredores da solidão, ele não tem família, não tem ninguém. Um dia teus braços amarrados soltaram-se e acolheram-me. O pai tomou uma atitude, soltou os braços, mas aqui é linguagem metafórica. O pai estava amarrado? Não, né? Amarrado no sentido de, ai, será que eu adoto uma criança? Será que eu trago mais uma pessoa para essa família? E aí, de repente, ele teve a coragem, né? E acolheu. Então, aqui o amarrado é no sentido de o ato que antecede a adoção, esse afeto, né? O acolher. Então, aí ele vai dizer, surpreso fui ao teu encontro. Por quê? Porque a criança não esperava ser adotada, né? Vacilante criança sonegada de amor. Já falamos aqui que a criança não tinha ali o amor familiar, né? Alimentado por teu colo, acolhido, né? Ganhei vida, né, com o teu afeto. Bebi tua água, mastiguei teu pão. Lembram quando a gente leu o poema Dora? Meu amor é simples, Dora, né? Como a água e o pão. Então, sempre a água e o pão, ela tem esse significado de alimento, de uma coisa que é necessária, simples, mas necessária. Então, ele foi alimentado, cuidado pelo pai adotivo. E aí, ele fala que o teu amor de pai me fez corado. Vocês não conhecem essa expressão, que ela é um pouco antiga, mas corado é assim, a pessoa que está saudável, está com as bochechinhas ali vermelho, né? Corado, né? Saudável. E aí ele vai dizer no final aqui, corado, outras coisas mais, tranquilo, feliz e menino. Mas ele não era menino? Era, mas uma infância sem a família, num lar, às vezes ela faz com que as crianças amadureçam muito rápido. A criança tem que começar a pensar o que vai fazer quando sai do abrigo e isso tira a infância. E quando ele é adotado, ele pode de novo ser menino, ser criança. E ele vai dizer, hoje sou o teu retrato. Ele é mesmo retrato? Não, ele copia o pai, ele imita o pai, ele admira tanto o pai que ele se espelha no pai. Muito bonito o poema, não é mesmo? E muito bonito o ato de adoção. E aí, sobre o poema, que é o texto que nós acabamos de ler. Já falamos bastante sobre poemas nessas nossas aulas, não é mesmo? Eu acho que vocês me conhecem por aí como a professora do poema, de tanto de aula de poema que nós já tivemos juntos. Então, o poema ele pode ser definido como gênero textual. A, escrito em versos. B, escrito em prosas. C, dividido em parágrafos. Ou D, menos importante que os demais. Essa é fácil, nós já fizemos exercício juntos, esse exercício aqui juntos, né? O poema ele é definido como um gênero escrito em versos. Olha só, vamos voltar um? Olha os versos. Lembram? Versos formam a estrofe. Ok? E bastante atenção, porque ele não é menos importante que os demais. Tanto que nós estamos falando, ó, várias aulas sobre poemas. Então, o poema ele é um gênero textual, no qual o conteúdo é expresso em versos, e os versos formam a estrofe, né? Como eu acabei de mostrar. Verso é cada linha do poema, cada linha é um verso. Quando esses versos se ajuntam, formam a estrofe. Ok? E um poema tem a voz que se expressa e conta, né, o conteúdo pra gente, para nós leitores. Que essa voz, ela tem um nome, lembram? Eu poético ou eu lírico. E ela não deve ser confundido com o autor real. O que é isso?
Pode ser que a autora do poema ali, a Aide, ela fez esse poema baseado na experiência de outra pessoa. Ela fala, eu fui ao teu encontro, mas ela pode estar imaginando a experiência de alguém ou a experiência genérica da adoção. Não há certeza de que ela foi de fato adotada. Não há certeza que quem fala no poema, a voz do menino adotado, é a mesma voz do autor. Até porque ele fala que é o menino e ela se chama Aide. Possivelmente, então, não tem essa relação aqui. Às vezes, o eu lírico vai ser o mesmo que o autor em alguns poemas. Mas, na maior parte das vezes, então, o eu lírico é apenas a voz que nos conta, que a gente quase consegue imaginar mesmo esse menino, né? Ok? Vamos fazer uma atividade de interpretação aqui? Nesses versos aqui, destacados, o que o eu poético pretende comunicar? Tá? O que ele pretende nos comunicar? Um tempinho e nós já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram aqui tentar explicar o que o eu lírico pretende comunicar nesses versos? Sempre lembrando que a linguagem do poema ela é subjetiva, múltipla. Isso quer dizer que ela tem mais de um significado. Eu vou aqui propor uma resposta. Não quer dizer que se vocês tenham feito outra resposta parecida ou outra linha de raciocínio esteja errada. Desde que vocês mantenham a ideia do texto, não tem problema. Então vamos lá. Eu não estava no porta-retratos de ninguém. Vagava desnudo nos corredores da solidão. O que ele pretende comunicar? Então, o eu poético pretende comunicar que não tinha afeto e amor,
alguém que se preocupasse com ele e que o protegesse. Isto é, ele era sozinho e abandonado. Simples, né? Lembra o que eu falei? Desnudo é desnudo de sentimentos, né? De cuidado. Vamos lá? Então, observe, no poema é muito comum que o autor utilize de expressões em sentido figurado. Nós chamamos essas expressões de expressões de sentido conotativo. Lembram? Quando o sentido é literal, igual a gente usa no dia a dia mesmo, eu tenho o sentido denotativo, tá? E quando ela é uma linguagem figurada, mais ampla, que eu tenho que identificar o sentido pelo contexto, então eu tenho o sentido conotativo ou ainda a linguagem figurada ou sentido figurado, ok? Essa é uma marca dos poemas, principalmente. A gente vê em outros textos, mas estão principalmente no texto poético esses usos da linguagem figurada. Então, agora vocês vão identificar ali, né? Então, leia o fragmento e identifique, destaque, né? Marque, né? Em que verso, desculpa aqui, em que o verso em que foi utilizado a linguagem no sentido figurado. E comente o que ela quer dizer ali, tá? Então, identificar aqui entre esses versos qual está sendo usado no sentido mais figurado e o que quer dizer. Tudo bem? Um tempinho e nós já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram identificar aqui a linguagem figurada, o sentido figurado? Observe,
alimentado pelo teu colo, bebi tua água, mastiguei teu pão. Nós poderíamos dizer aqui que todo o texto aqui, né, e toda essa estrofe está repleto da linguagem figurada. Porque bebi tua água e mastiguei teu pão, também tem esse sentido de acolhimento, de cuidado. Mas eu consigo pensar em alguém bebendo água mesmo, né? A criança estava com sede, sei lá, e o pai foi lá e deu água. Eu consigo fazer esse pensamento no sentido do dia a dia mesmo. E também consigo pensar em mastiguei teu pão, né? A gente pega o pão, mastiga o pão. Mesmo que aqui o sentido seja figurado, além, né? Mostra o cuidado do pai, mas eu consigo aplicar no dia a dia. Agora veja, alimentado pelo teu colo. O pai tem condição de alimentar a criança pelo colo, né? Pense, se fosse a mãe, até a gente poderia dizer que é possível de entender isso no sentido literal. Mas como eu estou falando do pai, então não é alimentado no sentido de alimento físico, mas olha só, então a expressão alimentada ela apresenta sentido conotativo, figurado, pois não há como se alimentar de colo. Infere-se que o sentido atribuído a essa expressão é de acolhimento, ou seja, o eu poético sentiu-se amado pelo pai adotivo. Então a expressão está ali no primeiro verso da estrofe, alimentado pelo teu colo. E o que ela significa? Não é alimentado no sentido que a gente conhece, mas acolhido com afeto. Tudo bem? Vocês fizeram assim também? Entenderam assim? Vamos continuar. Então vamos relembrar um pouquinho dos pronomes. Hoje nós não vamos trabalhar todos os pronomes, a gente vai trabalhar aqueles que a gente encontrar aqui no texto e os outros que a gente considerar mais importantes para esse momento de vocês. Depois, aqueles outros que a gente não falar hoje, nós retomaremos ao longo das aulas, né? Então vamos lá. Os pronomes são palavras que acompanham, substituem ou retomam os substantivos, tá? Nomes de pessoa, nomes de coisas, nomes de objetos, ideias, sentimentos. Eles retomam tudo isso, tá? E alguns exemplos que nós vimos aqui são os pronomes pessoais, que se dividem em caso reto e caso oblíquo, pronomes de tratamento, usado para as pessoas importantes, principalmente, Vossa Excelência, né? Vossa Magnificência, os possessivos, que dão a ideia de posse, e os demonstrativos, que servem para dizer se os objetos estão perto ou longe de quem fala ou com quem fala, né? Vamos lá? Então vamos ler um outro poema. Olha só. Menino, amarra esse sapato, senão você vai acabar pisando nesse cordão. Menino, amarra esse sapato, senão você vai acabar pisando nesse cordão. Então, é um poeminha bem simples, né? 2 estrofes, 3 versos cada. Agora observe. Então vamos ver de novo. Menino, amarra esse sapato, senão. Ao usar a palavra esse para se referir ao sapato, é possível inferir que o sapato está próximo ou longe do menino, tá? Vamos pensar então, esse aqui, ele está próximo ou longe do menino? Um tempinho e nós já voltamos.
aí, pessoal, esse aqui tá fácil, né? Essa é uma atividade para a gente retomar os pronomes demonstrativos que nós vimos na aula anterior. Lembram? Então, na aula anterior nós trabalhamos o pronome demonstrativo, vimos o diário e nessa aula nós estamos trabalhando os pronomes dentro dos poemas. Então, observe. Menino, amarra esse sapato, senão... Então, esse sapato, a quem se refere? Então, é possível inferir que o eu lírico está se referindo ao sapato que o menino está usando. Ou seja, o sapato está próximo do menino. Então, qual que era a nossa pergunta? Se o sapato está próximo ou longe do menino. Então, esse sapato, menino, estou chamando o menino. Menino é meu tu aí, meu interlocutor. Amarre esse sapato, esse teu sapato. Então, está próximo do menino. Atividade 4. Vamos fazer sobre aquele primeiro poema que nós lemos? Vamos reler esses trechos aqui e identificar os pronomes. São bastante pronomes. Nós vamos identificar aqui os pronomes que aparecerem aqui e que nós vimos nas aulas anteriores, né? Lá no diário. Tudo bem? Um tempinho, nós já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram aqui identificar os pronomes existentes? Nesse momento aqui, só aqueles que nós já trabalhamos, porque eu vou revelar a vocês que tem pronomes aqui que nós não trabalhamos ainda, tá? Mas nem vou comentar quais são, mais para frente a gente aprende. Então, vamos trabalhar com os que nós vimos até agora. Então, o mais simples dele, ó, eu não estava no porta-retrato de ninguém, o eu, né? Pronome pessoal do caso reto.
Lembram lá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, vós. Aí, qual o outro? Um dia, teus braços. Teus. Lembram? A quem se refere o teus? Com quem nós estamos falando, né? Teus braços é a ideia de posse, é o pronome possessivo que se refere a com quem eu estou falando, no caso aqui o pai, né? Porque, pense, é um bilhete, ele está escrevendo ao pai, então teus braços, os braços do pai. Soltaram-se. Olha o uso do se. O se, lembra, ele é um pronome oblíquo. Tem o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, e tem o pronome pessoal do caso oblíquo, lembram? O, a, se, te, me, lhe, né? Então, soltaram-se, né? O que soltou-se? Os braços, eles soltaram-se. Do que eu estou falando aqui? Então, é aí que é do que eu estou falando, né? Então, eu estou falando dos braços, a terceira pessoa, eles se soltaram ou eles soltaram-se. E acolheram-me. Acolheram quem? O menino, a primeira pessoa ali, o me, também é um pronome oblíquo, lembram? Acolheram-me. Quem? Quem está falando. Quem eles acolheram? Quem ele está falando. Então, veja, o pronome oblíquo eu sempre faço essa pergunta aqui. Quem acolheram? O menino, esse eu que está falando. Quem soltou-se? Os braços. Então, veja, aqui não é nem quem, aqui é o que, né? Sempre fui ao teu surpreso, desculpa, não é sempre, é surpreso, fui ao teu encontro. Ao teu encontro. Ao encontro de quem? Com quem eu estou falando. Com quem o menino está falando aqui? Com o pai. Então, vejo, teu encontro, teus braços se referem ao pai, tá? Se ele estivesse falando com nós, leitores, o teu e os teus também poderiam se referir a nós, né? Vamos supor que ele falasse nesse poema, eu estou fazendo esse poema para mexer com os teus sentimentos. De quem seria? Nosso, de nós leitores. Mas aqui os teus e o teu se referem ao pai. Tudo bem? Tem mais pronomes aqui, mas esses foram os que nós já aprendemos. Então, vamos relembrar? Os pronomes pessoais oblíquos, que são os que mais aparecem nesse texto, eles são aqueles que se referem às pessoas, o discurso tendo a função de complemento. Lembram? Eu não posso usar, então, os pronomes pessoais quando eles não estão fazendo ação. Quando os pronomes pessoais do caso reto, eu só uso quando eles são sujeitos. E quando eu preciso usar os pronomes pessoais, mas eles não estão fazendo ação, eu tenho que usar aqueles pronomes que nós chamamos de pronomes oblíquos, tá? Então, são pronomes pessoais, porque eu me refiro às pessoas do discurso, mas são pronomes pessoais oblíquos, porque não estão fazendo ação, tá? Estão recebendo ação, complementando a ação que alguém faz. Tudo bem? Observe quais são esses oblíquos que a gente já comentou. Teu não, desculpa gente, teus não é oblíquo não. Se, me, ok? Esses são os pronomes pessoais oblíquos. Pronomes pessoais caso reto, eu. E aqui também vão aparecer os possessivos, lembram? Teus, teu. Olhe lá, os possessivos são aqueles então que acompanham ou substituem o substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso. Teus braços, teu braço, a segunda pessoa do discurso com quem estou falando. Tudo bem? Agora, é a vez de vocês. Observe aqui. Vai ler essa estrofe do poema, né? E o que vocês vão fazer? Quais pronomes foram utilizados? E outra coisa, indique se são possessivos ou pessoais oblíquos. Tá? Então, expliquei o que é o possessivo, mostrei o exemplo, expliquei o que é o oblíquo. Agora, identifique aqui quais pronomes foram utilizados e quais são possessivos e quais são oblíquos. Um tempinho nós já voltamos.
aí, pessoal, conseguiram identificar aqui os pronomes possessivos e os pronomes pessoais oblíquos? Então vamos lá, vamos ler então os versos. Um dia teus braços amarrados soltaram-se e acolheram-me. Eu até já dei essa resposta anteriormente, mas é para ver se vocês estão bem atentos aqui a esse exercício. Então, quais que são aqui pronomes possessivos, né? Então, nesse texto eu tenho teus braços, os braços de quem? Com quem eu estou falando, então a ideia de posse. E o soltaram-se, o se, né, pronome pessoal oblíquo, e o me também, acolheram-me. A quem? A quem está falando. Então, observe, eu tenho aqui o uso dos possessivos em cima e no se e me, pronomes pessoais oblíquos. Está faltando um S aqui no oblíquos, tem que fazer o plural. Então, observe, essa, pessoal, esse soltaram, se acolheram, observe que ele tem um hífen, ok? Eles têm que ser usados com o hífen. E lembra que a gente comentou que os oblíquos geralmente vêm depois do verbo? Olha só, acolheram-me. E não me acolheram, como a gente costuma falar no dia a dia, ok? Mais uma atividade? Então agora vocês vão dizer para mim a que pessoas esses pronomes se referem. Na letra A vocês vão indicar a que pessoa se refere o pronome possessivo e na B a que pessoa se refere os pronomes oblíquos. Um tempinho e nós já voltamos aqui com a resposta.
E aí, pessoal? Esse aqui é um exercício que tá bem fácil, né? Então, vocês têm que dizer a que pessoa do discurso se refere os pronomes. Pessoal, por que isso aqui é importante antes da gente dar a resposta? Muitas vezes, quando a gente vai ler textos, poemas ou até trechos de romance, aparece muito o uso dos pronomes, principalmente dos oblíquos, que é o que a gente tem um pouco mais de dificuldade. E aí, às vezes, a gente não reconhece de quem que está falando. Aí isso atrapalha a nossa interpretação. Por quê? Porque você está lendo um texto e apareceu, por exemplo, lá um C, né? E você não sabe a quem se refere, né? Então, os oblíquos, eles são muito importantes a gente entender a que pessoa se refere, para quando a gente estiver lendo um texto que tem os oblíquos, a gente entender, porque eles vão estar sempre se referindo a alguma coisa que já apareceu, lembram? E se eles se referirem a alguma coisa, você tem que saber identificar que coisa ele está se referindo, então são muito importantes. Os possessivos nós já sabemos usar, né? Então observe, esses pronomes aqui, o teus, refere-se à segunda pessoa, aquela com quem fala, o pai. O menino não está escrevendo um bilhete para o pai? Então, teus braços é o pai que vai receber o bilhete, né? Se refere ao pai. E o se refere-se à terceira pessoa, né? Aquela de quem ou do que se fala. Aqui é do que, porque é os braços, né? Os braços não é uma pessoa, então é do que se fala, os braços. E o me, muito fácil, já comentei, né? Refere-se à primeira pessoa do discurso, aquela que fala. No caso ali, o eu poético, esse menino, né? Que está dizendo que foi adotado. Tudo bem? Fácil, né? Esses pronomes não dão tanto trabalho. O se é o que dá um pouquinho mais de trabalho desses aqui. Mas os oblíquos que vocês têm que tomar mais cuidado é com o a e o lhe, tá ok? Sempre que aparecer no texto o a e o lhe, com esse tracinho, observe aí seu uso. Então, pessoal, nessa aula nós continuamos a conhecer poemas, que é um tipo de texto muito importante, né, que transmitem uma mensagem e a gente identifica essa mensagem numa leitura que é curta, mas uma mensagem forte. Vocês viram no caso desse poema sobre adoção. A gente viu que tem esse eu poético que se manifesta e que nós já sabemos que nem sempre corresponde ao autor. Nesse caso não corresponde, porque a autora é a Aide e o eu lírico é um menino, se intitula o menino. E além disso a gente viu como os poemas estão repletos do sentido figurado, né? Que é a característica que a gente tem observado em vários poemas. E também fizemos uma retomada dos pronomes que apareceram aí no texto, aqueles que são mais usuais. Espero que vocês tenham gostado da aula e até em breve.